Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, pessoal, essa é mais uma edição do podcast Papo de Cinema e hoje, eu sei que a gente fala bastante de edições especiais, mas essa é uma edição muito querida, uma edição que a gente aguarda o ano inteiro, porque é a edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil, e aqui comigo a diretora do festival, Érica Bernardini. Érica, prazer estar aqui contigo mais uma vez. Prazer é meu, fico muito feliz de estar com você, com o seu público, nessa edição que é super especial porque comemoramos 20 anos de Festival de Cinema Italiano no Brasil. Isso é muito lindo, isso é uma vitória, uma conquista. Nós aqui do Papo de Cinema, nós somos parceiros do Festival de Cinema Italiano já há alguns anos, então nos dá uma felicidade imensa acompanhar esse sucesso e o crescimento do festival, assim, nos últimos anos, assim, é muito bacana ver o quanto cada vez mais tem pessoas envolvidas. É um festival que acontece no Brasil inteiro, porque ele é gratuito e online, então tá por todos, qualquer canto do país a gente pode ter acesso ao festival, então por isso que é muito importante você que nos acompanha aqui no Papo de Cinema, no site, nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, em todas as multiplataformas do Papo de Cinema, fique muito ligados no nosso bate-papo agora de hoje, porque você vai ter acesso a todos esses filmes que nós vamos estar falando, uma seleção incrível, não somente de filmes inéditos que estão chegando pela primeira vez ao Brasil, ao espectador brasileiro, mas também clássicos, tem obras assim fundamentais da história do cinema mundial que a Érica e toda a equipe do Festival de Cinema Italiano agruparam e estão trazendo, dando essa nova oportunidade das pessoas terem esse primeiro acesso. Bom, gente, antes da gente começar o nosso papo, eu quero dar aqueles recadinhos imediatos, né? Aqueles recadinhos de início. Se você está pela primeira vez aqui no Papo de Cinema, não esquece de dar sua avaliação, 5 estrelinhas, para nós faz toda a diferença do mundo, para você não faz um esforço nenhum, é só dar 5 estrelinhas, compartilha com amigos, vizinhos, colegas, parentes, todo mundo. Quanto mais você compartilhar, mais esse nosso bate-papo vai alcançar mais pessoas. E quer saber tudo que se passa aqui no Papo de Cinema? Segue a nossa lista de transmissão no WhatsApp. É simples, é gratuita, é só acionar as notificações, clicar ali no sininho em cima e você recebe em primeira mão tudo que sai no Papo de Cinema, no site, no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, todas as multiplataformas do Papo de Cinema. Érica, como tu falaste, 20 anos de Festival de Cinema Italiano no Brasil. Olhando agora para trás, é uma jornada bonita, né? É lindo, é muito lindo porque nós começamos, há 20 anos, era um projeto para promover o cinema novo italiano. Então, era uma semana e um filme por dia, só em São Paulo, só na sala de cinema de São Paulo. Então, ficava só uma semana e só 7 filmes. E agora, após 20 anos, chegar no Brasil inteiro, a gente está desde. Nossa, a gente chegou em Amapá, o Rio Grande do Sul em Nossa. peso, estados assim que nunca receberam o nosso festival, né, como Uhum. Rondônia, Rio Grande do Norte, né, o Amazonas. É muito incrível porque é a demonstração que tem público, sim, para esses filmes. Filmes que estão chegando em lugares que provavelmente nunca chegariam, talvez nem nas grandes praças, que é São Sim. Paulo, Rio, né, que aqui chega o maior número de filmes, mas talvez nem nessas praças eles estão chegando fisicamente, né, em lugares desse Brasil imenso, com essa geografia que é continental, né, comparando com a Itália. E É. além disso, tem cidades que não têm sala de cinema. E aí a gente está no streaming. E eu sempre falo, você sempre pode assistir numa sala, na sala de casa ou na sala do cinema, onde a magia acontece. E assistir os filmes que a gente está trazendo é não só conhecer a cinematografia atual italiana, com cardápio variado, mas também rever ou então assistir para novas gerações esses filmes clássicos que marcaram a história do cinema no mundo inteiro. Um dos bate-papos que a gente teve aqui, e foi um dos destaques da abertura, né? Porque teve uma sessão de abertura do Festival de Cinema Italiano em São Paulo, no Auditório Ibirapuera, no Auditório Oscar Niemeyer, né? No Parque Ibirapuera, um lugar lindo. Eu tive a sorte de estar presente, estava lotado.
lotado. Gente, vocês que estão nos ouvindo aqui e ou estão nos assistindo, vocês não fazem ideia da quantidade de gente que estava reunida. E foi um encontro muito bonito, muito caloroso, assim, de ver todo mundo interessado em querer saber das novidades e o que estava trazendo de novo, o que esses 20 anos, né, de história acumulada do festival, desse festival tão importante que a gente aguarda o ano inteiro por ele. E um dos destaques desse ano foi a presença do Reinaldo Gianecchini, né, que estava de mestre de cerimônias, de apresentador. O Gianecchini, que está em cartaz em São Paulo, com uma releitura de um clássico do cinema italiano, né, que é o Dia Muito Especial do Escola. Ele fez uma montagem agora nos palcos, e ele estava lá de mestre de cerimônia, e a gente teve essa oportunidade de conversar com ele. Ele falou muito sobre essa relação. É muito importante destacar que a Itália também faz parte da formação do Brasil, né? Tem todos nós temos, de uma certa forma ou de outra, alguma ligação, um antepassado, alguma história. Então, assim, é muito bacana também não só ver o que tem de novo, como também olhar para trás, e é isso que essas duas seleções de filmes propõem dentro do festival, né? É isso mesmo. Acho que essa 20ª edição trouxe um presente. O Gianecchini foi um Como é que vocês presente. chegaram ao nome dele? Como é que vocês chegaram a ele? E como é que foi esse convite para ele fazer o de mestre de cerimônia? Eu já tenho um relacionamento com ele próximo. Eu conheci ele na festa do meu casamento na Itália. Olha, Eu ia fazer um filme como produtora italiana e ele uhum. era o nome cogitado como protagonista e foi o escolhido. E aí essa coprodução que a gente também vai lançar agora aqui no Belas Artes, em São Paulo, com o evento, mas depois vai entrar no stream do Belas Artes à la carte. E Uhum. o filme, que é uma coprodução Brasil-Itália, fala muito disso que você falou, desse relacionamento entre brasileiros e italianos. E aí eu já tinha essa amizade com ele, com o Gianecchini, e aí, mas tudo tem um momento certo de E acontecer. como é o nome do filme, Érica? Revela para nós aí. Chama Diminuta, é um filme que a gente gravou na região do Vêneto, em Olha cidades que lindo. maravilhosas, Vicenza, É, Marossi. é uma coprodução Brasil-Itália. É uma coprodução Márcio. Brasil-Itália. Eu sou a produtora italiana desse filme, mas temos um Uhum. produtor brasileiro que é do Rio de Janeiro. Temos que é o Paulo. Eu e Carla somos as produtoras italianas e o Paulo Medeiros é o produtor aqui brasileiro que tem sede no Rio de Janeiro. Mas a gente gravou no Rio Grande do Sul. A gente tem cenas Olha. lindas com Carlos Vereza, com Débora Evelyn. Nós temos uma participação especial do Giancarlo Giannini, que faz o Nossa. avô do nosso querido Gianecchini. Então, assim, é um filme para emocionar e fala dessa relação, aborda a história desse protagonista que nasce na Itália, e com o avô ele vem para o Brasil, aí depois ele volta lá para resgatar as raízes. E é um pouco, acho que esse momento do Gianecchini, né? Ele está Uhum. nesse momento de descobrir também as raízes dele, e esse momento do teatro que ele está fazendo é uma coisa linda, é um espetáculo que foi adaptado para o teatro, de um filme que eu amo, é um dos meus favoritos, que é Una Giornata Particolare, um dia muito especial. E ele faz o nosso querido Marcello Mastroianni no palco. Então, assim, ele foi perfeito para a gente comemorar esses Ah, 20 anos. Fora que o Gianecchini é uma pessoa extremamente generosa, é uma pessoa doce, é uma pessoa que se entrega. Então, ele estava lá nessa noite de abertura do festival totalmente tranquilo, emocionado também, porque a gente reviu algumas cenas dele na Itália e algumas que cenas legal. dele fazendo um personagem italiano aqui no Brasil, nas novelas que ele é galã. E ele tem Sim. essa entrega, ele tem esse carinho, então acho que foi esperar 20 anos para ter o Gianecchini, foi um presente também para o público que pôde estar lá na abertura do festival, mas também toda a abertura está no site do festival para a gente ver lá o Gianecchini brilhar no palco. E eu tive o prazer de dividir esse palco com ele para falar de uma das artes mais lindas que é o cinema. O Gianecchini não foi a única surpresa para o público que estava presente, né? A gente teve também um outro convidado internacional de grande peso também nessa noite, né?
Tivemos o Antônio Catania. O Antônio Catania é um ator. Como é que foi essa negociação? Como é que foi trazer o Antônio? Antônio, que é um dos destaques do filme de abertura, né? O Napoli em Nova York, de Nápoles a Nova York, que foi exibido nessa sessão e que está disponível agora dentro da seleção do Festival de Cinema Italiano. Qualquer um pode assistir agora. A gente vai explicar melhor como ter acesso aos filmes, tudo. Mas assim, ó, destaque, isso é bacana, né? Porque a gente fala, pô, os filmes italianos, fica aquela ideia, né? Eu estava ali presente, veio ao Brasil um dos envolvidos na realização do filme, né? E ele, o Antônio Catania, ele é um grande ator italiano, ator de teatro, cinema. Ele já teve várias, faz TV também. Agora está lançando uma série para o streaming na Itália. Mas ele tem uma grande afinidade com Gabriele Salvatore. Ele já fez o Mediterrâneo, que ganhou o Oscar em 1991, Sim. de Gabriele Salvatore. Ele Gabriel Salvatore, que é o diretor de Nápoles a Nova York, né? Que é o filme, né? isso, que é esse filme que a gente escolheu para abertura, justamente para dar essa homenagem a tantos de nós que temos essa identidade com a imigração, né? Ele faz uma homenagem de como é difícil, né, ser imigrante e de quantas algumas pessoas precisam sair de suas próprias terras para conseguir uma esperança, um lugar melhor, e é isso que a gente ainda tem em vários países, mas tudo é feito pelo olhar de duas crianças. Então se torna leve, se torna bonito, se torna também muitos pedaços emocionantes. E o Antônio Catania, o Gabriele sempre traz, o Gabriele Salvatore sempre traz ele justamente para dar uma quebra no filme, para dar um novo impulso. E é isso que ele faz em todos os filmes que ele já participou do Gabriele Salvatore, que acho que tem uns 5 filmes. Nossa. Mas o Antônio é um amigo já antigo nosso, ele veio em 2007, na nossa terceira edição do festival. E o festival era pequenininho, ainda era uma semaninha de filme italiano, e ele veio, e eu tive mais um presente, que é justamente trazê-lo de volta, agora que o festival, né, conquista um espaço muito grande, está nacional em todo o Brasil, e foi um presente que ele veio só para 2 dias, ficou no Brasil entre ida e vinda 3, enfim, Sim. mas ele fez questão de vir para estar conosco, para estar apresentando Napoli, New York. O Gabriele Salvatore, a gente passou um vídeo dele falando dessa importância de Sim. São Paulo, especialmente, porque ele tem os avós que também foram imigrantes para cá. Ah, que E, então, legal. ele tem essa relação com o Brasil muito forte, especialmente com São Paulo. A esposa dele também é nascida aqui. E, enfim, infelizmente ele não pôde vir por motivos de saúde, mas o Antônio Catania é um ator que tem aquela pegada italiana da ironia, do tempo Aham. certo da comédia, mas aquela comédia inteligente, daquela comédia cheia de ironia mesmo. E ele ficou aqui com a gente 3 dias e já foi, mas o Antônio é sempre uma presença de inspiração, porque é um ator que consegue deixar tudo muito leve, mas consegue passar a profundidade daquele assunto, daquilo que está sendo contado naquele filme. Érica, antes da gente entrar nos meandros de outros filmes, porque eu já dei uma olhada, alguns eu até já assisti, já me emocionei com algum dos títulos desse ano. Eu queria. Vamos esmiuçar para quem está nos ouvindo e está curioso. Pô, a gente está falando de uma seleção, são mais de 20 filmes, se eu não me engano, são 11 inéditos e 12 clássicos, né? Ou São 23, 12 25, inéditos, 24. São 12 inéditos 24. e 12 clássicos. 12, né? 12 clássicos. Como é que as pessoas assistem esses filmes? Como é que tem acesso? Eu sei que tem uma programação nas salas de cinema em São Paulo, principalmente, né? Que é gratuita também. A gente fez uma matéria lá no site esmiuçando. Então, se você está em dúvida, é só entrar lá no Papo de Cinema e tem todos os detalhes. Tem também o site do Festival de Cinema Italiano, né? Que é festivaldecinemaitaliano.com. Ali tá tudo explicado. Mas para quem está nos ouvindo, Érica, como é que dá a dica aí? Como é que faz para terminou de ouvir aqui? Quero ver o filme agora. Como é que faz? Basta ter internet, entra lá no site do festival, lá tem já os filmes, tem todos eles que queira assistir, é só clicar, entrar e assistir. E quem quiser assistir em sala de cinema, tem lá onde assistir
que ali tem o estado e a cidade, e aí em cada cidade tem a sala de cinema e aí tem a sua programação. Enfim, nós temos bastante São Paulo, mas acho que o recorde de salas esse ano é do Rio Grande do Sul, Ó, Rio de Janeiro também. Nós temos, no Brasil inteiro, a gente está que muito forte massa. em Minas Gerais, mas a gente tem Bahia, tem Tocantins, Tocantins entrou pela primeira vez, são várias Que salas. legal. A gente tem estados que quase não tem sala de cinema. E esse aprendizado, né, de ver como é difícil levar o cinema, a democratização, que tanto se falam, né, democratização, mas ninguém vê também que, por exemplo, o Acre só tem duas salas de cinema, pelo que eu vi, mas que possam receber um filme de arte, enfim. E Uhum. fazer esse projeto do festival, que a gente, né, teve como objetivo justamente estar todos os estados ou todos os cantos desse país, foi justamente descobrir a sala que a gente poderia estar presente, que muitos lugares nem tinha, né, para receber a gente, queriam, mas não tinha. E aí a gente chega lá, de qualquer jeito a gente chega. A gente chega com streaming, a gente chega nas salas que podem receber também os filmes, mas esse ano foi um recorde. A gente está em cerca de 100 salas em todo o Brasil, desculpa, 100 cidades em todo o Brasil e mais de 140 salas. Então, Nossa, é o único festival do gênero, é o maior festival de cinema italiano da América Latina e o único no Brasil totalmente gratuito, eu, democrático, 100%. eu acho impressionante porque, claro, a gente, todo mundo passou por isso, né, durante a pandemia, que todo mundo teve que recorrer para a internet, e os streamings e tal, e muitos festivais só continuaram acontecendo durante aquele período por causa do streaming, mas assim que passou, todo mundo meio que virou as costas, e é muito legal vocês terem mantido isso, porque é uma democratização, né? E eu confesso para vocês que estão vindo, teve algum dos filmes que a gente recebeu, justamente porque estava trabalhando, produzindo conteúdo sobre o festival, a gente recebeu algum link antes e tal, mas teve filme que eu já fui ver direto lá na plataforma e é muito simples. Sabe? Tu clica ali e na hora eu baixei também o aplicativo do próprio Belas Artes, né? Que também tá com toda a programação lá dentro do Belas Artes à la carte. Tu nem precisa fazer cadastro, nada, é muito simples, é só tu baixa o aplicativo direto na tua televisão, no teu celular, no teu computador, teu laptop, tu clica ali, assistir, ver o filme e na hora o filme começa a passar. E é maravilhoso isso, porque torna a acessibilidade muito fácil. É fácil, a gente não pede nada, a gente só quer que assista, porque assim, o mesmo trabalho de trazer um filme para São Paulo é o trabalho da gente hoje, né? Porque antes era muito difícil, porque era películas e tudo mais. Hoje a gente tem a questão do digital. A parte difícil, a negociação, né? A negociação com os distribuidores, porque afinal de contas eles vivem de venda de filmes. Então, o nosso festival, justamente com a Embaixada da Itália, que reconhece o nosso festival como a porta de entrada da cultura italiana, e o cinema é isso, né? É apresentar a cultura de um país. E o festival vem organizado pela Câmara de Comércio de São Paulo, mas que ele se torne democrático no Brasil inteiro. E ser democrático não é cobrar algo a menos. Ser democrático é entregar de forma gratuita, porque tem pessoas que querem ver, mas não tem como o mínimo de investimento, né? E aí a gente tem o apoio do Ministério da Cultura, da Lei Rouanet, mas temos o apoio também da Embaixada da Itália, do Ministério da Cultura da Itália. É por isso que grandes nomes das empresas italianas estão conosco também. Legal. É uma celebração, é mais que um festival, é uma celebração da cultura italiana, da ponte cultural que une Brasil e Itália. Enfim, é uma festa e a gente está assim extremamente feliz porque a gente consegue chegar nesse Brasil tão grande e de uma forma tão intensa que é um mês de cinema gratuito. É exatamente isso que eu ia falar. Começou no dia 29 de outubro, segue até 29 de novembro. Ou seja, são 30 dias de cinema gratuito com filmes
como eu te falei no começo, né, completamente inéditos, que passaram por grandes festivais, que foram premiados na Itália e em outros países, circularam pela Europa, Estados Unidos e tal, e agora chega ao Brasil em primeiríssima mão por meio do Festival de Cinema Italiano, e também relançamentos, né, filmes clássicos de grandes nomes, grandes mestres, que está tendo essa oportunidade através do festival. Érica, eu sei que tu é a diretora do festival, então tu tem que cuidar de muita burocracia e reunir todas essas marcas, esses nomes que tu falaste. Não é fácil. Eu só imagino que cada um tu tem que ter uma reunião, tu tem que sentar, tem que explicar direitinho como que vai ser, qual vai ser o retorno, por que que é importante, por que que tem que acontecer um evento como esse. Só que além disso tudo, tu é também curadora do festival. E eu achei muito bacana porque esse teu lado curadora fica muito evidente no começo de cada filme, que tem ali um videozinho da Érica contando por que que é importante assistir aquele filme, e eu acho isso muito bacana, mas eu quero saber mais desse seu lado curador depois do nosso intervalo, que nós vamos dar um intervalinho rápido aqui, até para falar um pouco mais sobre o Festival de Cinema Italiano agora, durante nossa brecha comercial, e depois a gente volta para saber da Érica curadora. Pessoal, e você que está só ouvindo esse nosso bate-papo, eu acho a dica agora é tirar o celular do bolso e assistir a vinheta exclusiva da 20ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil. Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema, essa edição especialíssima sobre a 20ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil. Conversando aqui com a Érica Bernardini, que é diretora do festival e também curadora. Érica, eu deixei isso aqui no finalzinho do outro bloco. Como é que foi trabalhar esse teu lado apresentadora para gravar essa vinhetinha, esse bate-papo, esse início de conversa, que antes de cada filme, antes de você assistir o filme, a Érica aparece ali para dar um contexto, dizer por que que esse filme foi escolhido, por que que foi selecionado e o que que o público pode esperar de cada uma dessas apostas, cada uma dessas obras, né? É isso. Eu acho que as pessoas que se assistindo todos os filmes não vão me aguentar mais. Mas eu acho. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, né?
por que que fizeram esse filme, por que que, enfim, algumas curiosidades sobre os filmes eu acho que são tão válidas, né? Porque é tudo dentro também de um contexto histórico, às vezes tem até algumas curiosidades engraçadas, enfim. E eu acho que a gente vem fazendo isso, acho que tem 4 anos, 3 ou 4 anos, que a gente já vem apresentando, que eu já venho, né, apresentando esse vídeo, contando um pouco de algumas curiosidades, ou do filme, de prêmios que ganhou, atrizes, enfim, é, falando um pouco da importância da escolha daquele filme, né, e Uhum. dando abertura aí para o início, para que a pessoa, quando assista, já tenha aquela base, aquele conhecimento, mesmo que breve, né? Porque a gente não pode ficar falando muito, senão cansa, ou então eu conto o filme inteiro. Mas é isso, é dar uma abertura para esses filmes que não, sabe, quando a gente faz a curadoria, não é só escolher um filme, né? É escolher dentro daquele tema, também os filmes que podem ser exibidos, que podem ir para o stream, né? Porque a gente está falando de um mercado, né? Os distribuidores às vezes não podem, não dão naquele período a licença, né, para a gente estar distribuindo ele no stream, ou para muitas exibições, como conforme eu falei, são mais de 140 salas de cinema. Cada Sim. uma exibe mais de uma vez um filme. Mas tem toda essa negociação que é mais difícil. E também a escolha, né? Porque, graças a Deus, eu falo de um país que é recorde de estatuetas de Oscar de melhor filme estrangeiro. É, Falo de um país impressionante. que mudou a estética do cinema no mundo inteiro com o neorrealismo. Falo de um país que nos apresentou e continua nos apresentando mestres, eh, que fazem história, mas que contam histórias. Enfim, é muito. Eu falo que é muito fácil falar de cinema enquanto se fala de Itália, né? Porque ali a gente tem uma escola, a escola do cinema. Fora, por isso que o nosso festival, que nasceu só com uma apresentação dos novos filmes italianos, a partir, acho que da quinta ou sexta edição, eu inseri os clássicos, que nós chamamos de retrospectiva, justamente porque as pessoas falam, nossa, quando eu tinha visto aquele filme, faz tempo que não tem mais, Sim. e aí a gente traz a retrospectiva. E outra pergunta que as pessoas me falam, ah, mas o cinema italiano não tem muito, não se fala mais tanto, porque justamente quase não chega. Só que uma volta ou outra tem lá um filme italiano concorrendo à estatueta ou ganhando, É. mas é incrível. Falar de Itália é fácil. Não, eu acho interessante que assim, a gente falou do Reinaldo Giannichini, né, que foi o mestre de cerimônias desse ano da sessão de abertura, que está com uma adaptação de um filme do Escola no teatro, e nós temos Escola, né, o Ettore Escola nessa seleção de clássicos, que é o Jantar. Eu me senti, eu confesso, vou te dizer, Érica, assim, ó, culpa é tua, eu vou ter que te acusar disso agora, porque eu me senti muito velho, porque o Jantar, o filme selecionado, eu assisti na estreia no cinema esse filme, quando passou, e Essas agora tu coisas a me gente não conta, essas coisas a gente não fala. Eu também falo, abertura, quando eu fiz, olha, eu tô desde o início, mas não são contas, porque eu era criança quando eu comecei. Imagina que você era pequenininho. Gente, mas o Jantar, o filme do Ettore Scola, é um dos últimos filmes da brilhante carreira do Ettore. Então, assim, então, olha, tudo bem, foi lá nos anos 90, se eu não me engano, esse filme, né? Então, assim, tudo bem. Mas tem filmes mais antigos, a gente tem filme de Bertolucci, tem filme de Pasolini, sabe? Tem Ladrões de Bicicleta, do De Sica, um clássico maravilhoso. Tem Paisà, sabe? Do Rossellini. Tem coisas incríveis. Tem, a gente falou de campeões de vitórias no Oscar, tem, né, o Federico Fellini, como não esquecer, tem o Amores na Cidade, né, que tem ali uma coletânea de histórias e é um filme. Eu tenho DVD aqui atrás, aqui, ó, adoro mídia física, dá para ver. Eu tenho Amores na Cidade aqui em algum canto. Então, assim, tem muita coisa. Tem Mastroianni, tem coisas incríveis, maravilhosas. Mas eu vou te dizer assim, como muitos desses filmes eu já vi, e esses filmes é uma carência que a gente tem nas plataformas de streaming, né? Filmes muito mais antigos, de poder rever e tal. Então, assim, tem essa oportunidade óbvia, e são filmes que falam por si só.
né? Tu não precisa fazer um grande ficar falando muito para convencer alguém para assistir Ladrões de Bicicleta, por exemplo, né? Tu vê ali, a pessoa vai. Agora, dos filmes inéditos, eu vou te dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi que tu tinha selecionado um filme do Ospetek, que é um dos meus diretores favoritos. Já viu que eu fui Sempre de vermelho? Eu fui de vermelho. tu viu? Quando eu vejo que tem o Ospetec na seleção, eu vou começar por esse. Porque assim, ó, esse cara é gênio, eu adoro tudo que ele faz. E agora das curiosidades. A gente vai poder falar um pouquinho mais depois, mas teve um filmezinho, que é um filmezinho, eu digo porque é um filme que ninguém tava comentando, assim, sem muita pretensão e tal. Eu pensei, vou ver assim, sem muito esperar muito. E chorei, me emocionei, que é o Irmãos, que é Ah, um filme que a gente vai falar depois, e que o Ospetec faz uma participação. Tu te lembra? No finalzinho ele aparece como um dos jurados lá do concurso musical. Eu adorei ver o Ospetec em dose dupla, então, no Festival de Cinema Italiano desse ano. eu também, assim, eu tenho assim, sou fãs de alguns diretores e acho que essa edição dos novos eu consegui reunir nomes que eu gosto muito, que eu acompanho muito. Como eu te falei, às vezes não é fácil trazer o filme novo, porque os distribuidores ficam na espera dessa venda, e aí quando a gente coloca no streaming, né, eles acreditam que o filme aí não vai ter mais essa estrada para percorrer de vendas, e o que não é verdade, acho que o público Não. uma vez e quer ver mais, mas o mercado funciona muito assim. E então é muito difícil, às vezes, conseguir trazer o filme. E aí tem esses diretores mais consagrados, que é o caso do Ospetek, com esse filme lindo, Diamante, que fala. É uma homenagem à força feminina, é uma homenagem ao figurino, né? Não, tu falou de figurino, só o cartaz com aquele vestido maravilhoso na escadaria. Como não ir atrás desse filme? Esse filme é maravilhoso, foi a maior bilheteria da história do Hospetec. É uma homenagem linda, é um filme que emociona. Ele é gigantesco, assim como aquele vestido que foram metros e metros para Aham. fazer vestido para esse filme. A gente tem o Michele Plácido. Eu sempre falo para o Michele Plácido que eu me apaixonei em fazer o Festival de Cinema Italiano por causa de um filme dele que eu trouxe em Ó, 2005, Romanzo Criminale. Agora no Brasil eu não lembro o título, mas era um filme que tinha Kim Ross Stewart, tinha Favino, tinha Scamaccio, Santa Maria, tinha um cast maravilhoso, uma história de máfia incrível. E eu sempre gostei muito dele. E esse ano tem esse presente que ele fala da criatividade, mas dos fantasmas de Pirandello, né? É um filme lindo, um filme tocante. eu Ah, acho maravilhoso porque Pirandello, por si só, já é um nome forte, né? As pessoas são apaixonadas pela obra imortal. E há pouco tempo a gente teve um outro filme que é o Estranha Comédia da Vida, com o Tony Servillo, que também fez o Pirandello. Então vê outra versão. O Estranho Visionário eu ainda não assisti. Esse está nos filmes que eu ainda vou ter que ir atrás. Mas eu estou muito curioso para ver esse outro lado, assim, pô, depois do Tony Servillo ter um outro. E ainda tem a Valéria Bruni Tedeschi, que é uma atriz que eu adoro também. Então já tô tem ganho nesse filme. Ela é incrível nesse filme, tem o Bentivoglio, que é um ator maravilhoso, e essa direção, porque fala do momento de crise de Pirandello, quando ele vai receber o prêmio Nobel, né, Ó, de de literatura. literatura. É. E é muito bonito, é uma fotografia linda, o Michele Plácido, ele traz uma força, mas traz também pitadas de doçura, de sensibilidade. A gente tem outro filme muito bom, você falou do Tony Servillo. O Tony Servillo está todas as edições nossa, e ele está no filme Labalho, que é a ilusão, que traz o Garibaldi. E aí eu trouxe esse Tudo a filme, ver com o Brasil, né? Tudo a ver com o Brasil. mas Aqui, Garibaldi, como não? e aí é uma homenagem ao sul do Brasil, porque esse ano vocês estão comemorando 150 anos da imigração italiana. Exato. O ano passado foi de São Paulo para cima, e aí esse ano são vocês, então a gente eu trago o Abalho justamente para essa comemoração, né, essa força aí de Garibaldi, e é um filme que também é uma comédia, tem dois comediantes fortíssimos que fazem os soldados, enfim, eu não vou falar muito de cada filme, porque vocês têm que assistir, mas é um filme de Roberto Andol, um diretor
consagrado, também gosto muito Já dele. teve em outras edições também. Roberto Andó, ele é muito Acompanha a prolífico, né? Ele faz gente, muito trabalho. então, e é uma das dificuldades, porque as pessoas, mas quase não vem, diretora, não vem porque estão sempre trabalhando. A indústria é muito bom, a indústria italiana, ela, por exemplo, tem o Favino, o Servilo, que a gente nunca consegue trazer porque eles não têm agenda, né? E Sim. são pessoas que querem vir, né? Mas graças a Deus eles estão trabalhando. Mas tem um filme de um diretor que vai vir, falando nisso, vai vir ao Ó, Brasil, vai vir a São Paulo no dia 25 de novembro. A gente vai fazer a na apresentação reta final do festival. para dar uma retomada aí. Ele veio Aham. apresentar Hey Joe, que é um filme lindo com James Franco, é um filme maravilhoso. Esse diretor ele já ganhou um Urso de Prata em Berlim pelo filme Piranhas, que também é um filme forte, importante, intenso. E ele vem falar sobre isso, sobre os prêmios da carreira e essas curiosidades desse filme dele que a gente está apresentando. Hey Joe é muito forte. Ele traz uma coisa assim sentimental de busca, né, de De reconciliação, reconexão, né? De voltar às reconexão origens, né? e de reconciliação, né, porque ele Uhum. volta para a Itália para encontrar um filho. Então é um filme muito, Não, muito. e reconciliação, eu acho, no plano individual, né? Eu assisti ao Rei Joe e eu gostei muito disso também, de como ele cria esse paralelo do indivíduo com a sociedade toda, né? Porque é um momento da própria Itália está se reconstruindo, né? É logo após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas estão se unindo, estão buscando forças dos escombros por onde passou a guerra para levantar a cabeça e seguir em diante, né? E é muito bonito nessa jornada desse pai que fica sabendo que teve um filho que está em busca dele, né, anos atrás, e poxa, como assim? Só agora eu fico sabendo disso. Ele vai atrás e percorre um caminho que ele já tinha feito lá 20 anos atrás, durante a guerra. Eu acho interessante também esse paralelo, porque no primeiro bloco a gente comentou do Reinaldo Gianecchini, né, fazendo uma coprodução Brasil-Itália e fazendo um filme, o Diminuta, que o Diminuta não está na seleção ainda, mas vai estar logo, logo em breve disponível aqui nos cinemas e nas plataformas de streaming, inclusive no Belas Artes à la carte. E a gente tem o James Franco, que é um ator americano, indicado ao Oscar, super premiado e tal, também fazendo cinema na Itália, ou seja, tu vê como o cinema italiano se espalha, né, pelo mundo inteiro, né? Ah, é incrível. E a gente vai sempre também apresentando novos nomes, né? Você acabou de falar de um filme que a gente traduziu em português, Irmãos, que é um filme, foi um dos primeiros filmes que eu assisti esse ano. A Vita da Grande. É La Vita da Grande, né? Que seria a É, vida, né, de gente grande. E é. aí, mas ele conta a história desses dois irmãos, é baseado numa história real. Eu não tinha me dado conta, quando termina o filme, tu vê as fotos das pessoas reais, tu dizendo, gente, olha só, isso realmente aconteceu. E o ator, né, um dos protagonistas, ele é autista, mas é uma história contada de uma forma única, de uma forma gostosa, porque traz coisas da Itália, né? A filha que vai Uhum. estudar em Roma e tem que voltar para a cidadezinha lá Rimini. do Rimini, que é a cidade de É, Fellini, mas ela volta é. lá para Rimini para ficar lá com o irmão, que na verdade foi criado numa bolha, né? Porque a mãe e o pai sempre fizeram tudo para ele. E aí que nasce, nasce essa história de é preciso crescer, essa descoberta que é justamente os dois irmãos que vão ter que conviver somente eles, ela que estava longe e que faz esse irmão a conhecer, a ter atitudes de gente grande, de o mundo você vai enfrentar, o mundo é assim e você vai conseguir. É um filme muito delicado, é um filme muito real, de uma história real, mas feito com uma delicadeza. É o primeiro filme dessa diretora. E, enfim, é um filme lindo. Nós temos também uma O que eu estreante. achei muito bonito, só um parênteses antes de tu passar para o próximo filme, desse filme, foi um sentimento que eu acho
cada vez mais a gente tem que trabalhar, que é a questão da empatia, né? Do te colocar no lugar do outro. Porque a irmã, quando volta para a cidadezinha lá de onde ela foi criada e tem que. E a responsabilidade de cuidar desse irmão que tá no espectro autista, né? E ela assume essa responsabilidade, ela tenta impor o modo dela ver as coisas e ela vê que não funciona, que não consegue. Ela tem que se colocar no lugar dele. E aí, quando ela cria esse curso, né, de como ser adulto, de como fazer as coisas, mas traduzido de uma lógica e de uma maneira que o irmão entenda. Então, esse esforço de colocar no lugar do outro, para mim, foi aí que o filme me conquistou. Foi ali que eu pensei, nossa, realmente é o que a gente. É o exercício que todos nós precisamos nos fazer, é de se colocar no lugar do outro, né? Que é o mais difícil. E o filme é uma comédia, né? É uma É, comédia, a é, gente se diverte também, porque é o cotidiano. Mas assim, eu acho que a beleza desse filme em contar, né? Falar desse tema, que também pouco é falado, né? sim, De uma forma assim tão natural e que, sim, todo mundo pode ir atrás de seus sonhos, todo mundo pode ter esperança e conseguir e fazer. E o final eu achei muito bonito também, porque é assim, é natural. Se não ganhar agora, ganha depois. E essas exato, tentativas, ele mostra as nossas tentativas, porque a nossa vida são tentativas, às vezes a gente erra, a gente acerta. E o filme, acho que no tempo de um longa, ele conseguiu contar tudo isso. O distanciamento dos pais, né, que cuidavam desse filho, né, limitavam inclusive ele, e dessa claro. filha que foi lá meio que obrigada a cuidar de um irmão que ela não conhecia mais, né, não sabia mais nem como lidar com tudo aquilo que ela estava vivendo. E aí nasce aquele amor, renasce aquele amor fraterno, mas você vê que um pelo outro tem uma admiração. Então, É. assim, não é fácil, né, contar tudo isso, mas esse filme vale muito a pena ser visto, porque é um filme lindo, um filme de uma sensibilidade incrível. Érica, eu acho super pontual a gente estar falando sobre esse processo de reconstrução, de tentar e nunca desistir, que eu acho que deve ter sido meio que um lema para ti também durante esses 20 anos de festivais, de Festival de Cinema Italiano no Brasil, e a gente sempre está tentando, tentando. Eu acho que em 20 anos não foram poucos os desafios que tu enfrentaste, né, para conseguir levar o festival adiante. Eu queria que tu falasse um pouco um balanço dessa história de 2 décadas, como é que é olhar para trás, ver tudo que já mudou dentro do festival, esse aprendizado dessa caminhada, e como é que tu vê daqui para frente o Festival de Cinema Italiano no Brasil? Olha, eu olho para trás e vejo o quanto o festival me mudou também. Quando é um projeto que nasceu e ainda é organizado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, e eu era funcionária da Câmara, eu entrei como estagiária e fui até me tornar diretora de marketing. Fiz um percurso na Câmara de São Paulo, mas eu também na Câmara de Firenze, Roma, Milano. E aí, o projeto, quando eu ia sair da estrutura de Câmara de Comércio, chegou o projeto do festival. E aí eu deixei de viver na Itália num projeto que eu já tinha estava com um contrato pronto, firmado para trabalhar na Feira Milano. E aí, por causa do festival, eu não fui. Então, ali eu já estou te falando, eu estava na segunda ou terceira, indo para a terceira edição, e aí Sei. eu ia sair, e aí por isso que eu falo, o festival também me modificou, me levou para a área das artes, que é onde eu me identifico. Me tornei produtora, já lancei 2 filmes, um vai lançar para o público agora. Nós apresentamos no festival no ano passado, que foi o Toquinho, uma coprodução, mas vai sair no Uhum, cinema o ano que vem. Tem o Diminuta, tem o Arsenal de Esperança, que é um documentário também muito lindo aqui de São Paulo, mas o festival não é fácil, porque a gente fala de mercado, né? A gente fala de mercado, de venda disso, e a gente vem impulsionando a entrada de filmes italianos no mercado. Hoje a gente tem o próprio festival, que dá uma contribuição para os distribuidores, para a gente estar no Brasil inteiro, né? sim, E claro. também temos
a ajuda do governo italiano, que tem uma contribuição para a distribuição de filmes italianos no Brasil. E então o festival ele vem passando e ele vem fazendo essa costura justamente para todo mundo ganhar no final, onde a gente espera Legal. que o público seja aquele que ganhe mais, mas a gente precisa manter essa cadeia, né, produtiva. Já teve épocas de muita dificuldade, igual você comentou da pandemia. Sim, Na pandemia a gente achou que não ia mais realizar o festival e foi uma das edições mais lindas, porque a gente fez legal. um, o cinema no Pacaembu, no estádio do Pacaembu, Ah, que incrível. carros, e foi uma edição linda por esse lado, triste por tudo que aconteceu, mas Claro. como todas as dificuldades, nascem as oportunidades. E como você também falou no início da nossa conversa, todos os festivais deixaram o streaming, mas o nosso continua. Que Então, legal. esse foi um grande desafio. É um desafio continuar no streaming por causa dessa cadeia produtiva de venda e compra de filmes. Mas a gente tem parceiros que nos ajudam a estar contribuindo para essa cadeia produtiva, a cadeia de distribuição também, e também chegar no público e mostrar essas obras, como eu falei, às vezes nem chegariam no circuito comercial e muito menos em cidades que talvez os cinemas italianos nunca tenha chegado dessa forma presencial, do jeito que está chegando, com 24 filmes. E no stream, então, se eu olho para frente, eu vejo que dá vontade de fazer cada vez mais, dá vontade de fazer Festival de Cinema Italiano o ano inteiro, porque a gente tem conteúdo e, 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 Que a, maravilha. e a tecnologia também vem ajudando. Quanto mais econômico for todo esse trajeto de tradução, de digitalização, a gente vai chegando cada vez mais nas pessoas e vai distribuindo muito mais números, inclusive. Bom, o Festival de Cinema Italiano, a sua 20ª edição, já está em andamento, segue até o dia 29 de novembro por todo o Brasil. A gente já revelou em primeiríssima mão, você que está nos acompanhando aqui nesse bate-papo, que Cláudio Giovanesi, diretor de Rei Joe, vai estar no Brasil no final do mês. Então, assim, ó, primeiríssima mão isso. Temos mais novidades para esse ano? Temos já alguma coisa sobre a 21ª edição que a gente pode adiantar, Érica? É aquilo, eu acho que a próxima edição é sempre melhor. É difícil, porque essa tá linda, toda edição eu me apaixono, mas é como eu te falei também, assim, eu tenho o privilégio de estar à frente desse projeto, que é da Câmara de Comércio de São Paulo. Eu tenho o privilégio de dialogar com essa indústria cinematográfica italiana, e eu tenho a dificuldade de fazer um festival dessa dimensão, porque se tornou muito grande e mantê-lo não é fácil, mas eu tenho a facilidade de falar de um país que produz muitos filmes, que produz muitos mestres, que produz uma nova geração, que tem essa escola que traz da Itália, sua história e tudo mais. E eu tenho essa facilidade e eu espero saúde, disposição, muita paciência, mas eu acho que o principal eu tenho, que é o amor pelo cinema. Que maravilha, que maravilha. Gente, o Festival de Cinema Italiano, 20ª edição, como eu disse, segue até o dia 29 de novembro. Todos os filmes inéditos e clássicos lá no site festivaldecinemaitaliano.com, sem BR, ponto .com só. Lá está disponível todos os links dos filmes, é só clicar e o filme já começa para assistir pelo app do Belas Artes à la carte também, você tem acesso aos filmes, então ele... E quer saber, é só seguir nas redes, né? É @Festival Cinema It. IT, Festival Cinema IT no Instagram. Lá tem todas as dicas, tem atualizações, tem as novidades, tá tudo lá. Érica, muito obrigado por esse papo de cinema aqui sobre a 20ª edição do Festival de Cinema Italiano. A gente está muito feliz de estar mais um ano ao lado de vocês nessa linda história que vocês estão construindo. Para nós é um prazer te ver aqui, né? A gente se encontra uma vez por ano. É, Mas é sempre um prazer muito grande. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês, com o seu público. É uma parceria que a gente tem muito carinho por vocês, em legal. falar
para o seu público sobre esse conteúdo. Para nós que chegou aqui, né? É muito importante que agora as pessoas divulgam e você é um grande incentivador da cultura em geral, mas hoje eu te agradeço por estar com a gente nessa 20ª edição e viva o cinema italiano. E viva o cinema italiano. Pessoal, muito obrigado por quem nos acompanhou até o final desse episódio aqui do podcast Papo de Cinema. E agora a gente segue comentando os comentários. Bom, pessoal, estamos de volta agora com o Comentando os Comentários, que é aquele espacinho no final de cada programa, justamente de conexão nossa do Papo de Cinema com você, nosso leitor, nosso ouvinte, nosso espectador, gente que nos acompanha em todas as multiplataformas do Papo de Cinema. O Marcelo Ribeiro, no Spotify, deixou um comentário no episódio do podcast sobre Agente Secreto. Foi o episódio número 229. Que filme maravilhoso. Estamos na torcida para que ganhe muitos prêmios. Belo podcast. Poxa, muito obrigado. Obrigado também para minha querida Maria Caú, que gravou comigo esse podcast, foi nossa convidada nesse episódio. Olha, ela com certeza vai ficar muito feliz de saber que o Marcelo e tantos outros curtiram a nossa conversa e ficaram muito entusiasmados, tanto quanto a gente, sobre o Agente Secreto. Lá no YouTube, na crítica em vídeo de Sonhos, o filme do Michel Franco, que foi exibido no Festival de Berlim desse ano e chegou finalmente aos cinemas, eu comento o filme estrelado pela Jessica Chastain, né? A Ivana escreveu lá no YouTube. O filme também mostrou que a violência dela não teve punição, ou seja, gente rica não é punida, diferente da violência dele, que é sim punida. E eu acho que essa é uma das maiores agressões que o filme propõe, por isso que eu gostei tanto e fiquei tão impactado com o Sonhos do Michel Franco, porque mostra duas violências e dois pesos e duas medidas, né? The Machine Alchemist, @The Machine Alchemist, escreveu também. Gente, o que é o último minuto desse filme? Carinhas de espanto e de explosões. O último minuto desse filme realmente é de deixar qualquer um de queixo caído. Concordo. Se você não assistiu a Sonhos, filme estrelado pela Jessica Chastain, está em cartaz dos cinemas, vá e se prepare, porque é uma porrada mesmo. E lá no site, o Rubens Roque Jr. escreveu sobre a crítica do filme El Caçador, né? Filme que, se eu não me engano, está disponível na Netflix. O filme do Marco Berger, e ele escreveu: parabéns pela crítica, sua análise foi muito esclarecedora, pois em alguns momentos não consegui achar sentido na trama, o protagonista me parecia tão limitado, sofria, acredito, por querer ir além, mas não avançava no discurso, enfim, conseguiu, deu a volta e gostei. Olha, que bom, ele sofreu durante o filme, mas talvez seja a proposta realmente do diretor, tu dar essa volta e no final ele ficou satisfeito. A gente também, El Caçador, um baita filme aí para ser descoberto. Passou meio discreto aqui, foi lançado diretamente nas plataformas de streaming, mas vale a pena ir atrás. De dica aí do Rubens Roque Jr., que deixou lá no site do Papo de Cinema. Gente, obrigado por chegarem até aqui. 20ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil. Está disponível até dia 29 de novembro, então assista. É gratuito, é super fácil o acesso e vale muito a pena. Se nos sigam em todas as redes sociais, @Papo de Cinema, compartilha 5 estrelinhas e não quer perder nada do que sai de novo aqui no Papo de Cinema, nos segue na nossa lista de transmissão no WhatsApp. É simples, é gratuito, é só acionar as notificações e tá tudo ali na palma da sua mão. Muito obrigado e semana que vem a gente volta com mais podcast aqui no Papo de Cinema. Beijo, tchau!